Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de dispositivos de comando, corte e proteção. Importa referir que essa terceira aula, o objetivo principal é aprendermos sobre o HST. Mas achei por bem acrescentar este tema que são dispositivos de comando, corte e proteção. Dado que depois dessa aula teremos uma outra aula onde já vamos falar do HST, que é Higiene, Segurança, Saúde no Trabalho. Então a aula de hoje, esta aula aqui por enquanto será dispositivos de comando e corte, depois teremos a aula a seguir. Então, dispositivos de comando, que são? São dispositivos destinados a comandar ou enviar um determinado sinal elétrico a um circuito ou sistema, simples ou complexo, manual ou automático. São tais dispositivos considerados interruptores, disjuntores, seccionadores, botões de pressões, relés, contactores, etc. Então, os dispositivos de comando são dispositivos que nos ajudam a comandar alguma coisa. Na aula passada nós vimos circuitos do comando, onde através dele nós acionávamos lâmpadas, acionávamos um outro equipamento qualquer. Então, para que este equipamento seja acionado, ou seja desligado, ou seja comandado, há necessidade de haver algum dispositivo que possa enviar sinal ou possa interromper o sinal. E esses dispositivos são os interruptores, disjuntores, seccionadores, botões de pressão, relés, contactores, por aí em diante. Nós encontramos aqui os botões de pressão, os disjuntores, os fusíveis, né? Outro tipo de fusível, aqui temos fusível de vidro, aqui temos fusível tipo NH, o contactor, o relé de comando, os seccionadores. Esses são muito usados em comandos elétricos na indústria. Esses são usados tanto na indústria assim como em instalações principalmente residenciais ou comerciais. Esses são usados em equipamentos eletrônicos para proteger placas eletrônicas. Esses são usados em sistemas de média potência, né, que tem uma potência assim considerável, média de uns... É uma potência considerável, né? A tensão de 220, 380 volts, instalações elétricas residenciais, industriais, assim como comerciais. Esse é praticamente usado na indústria para automação, assim como este. E este é usado em sistemas de transmissão de energia elétrica para seccionar redes, né? Então, dentro dos dispositivos de comando, encontramos dispositivos que, para além de desempenhar o papel de comandar, também desempenham o papel de dispositivos de proteção, ou seja, proteger. E esses dispositivos são o disjuntor e o fusível, não é isso? O disjuntor e o fusível. Então, nós vimos aqui esses dois aqui, o disjuntor e o fusível. Estes, para além de comandar, seccionar, também podem desempenhar o papel de proteção, proteger os circuitos ou sistemas elétricos. Depois disso, encontramos dispositivos de corte, que são dispositivos que são destinados a fazer o corte de corrente. Geralmente são usados em postos de transformação ou instalações de grande potência. Os dispositivos de corte não têm como objetivo proteger, ou não tem como objetivo principal proteger, mas sim cortar, por exemplo, isto aqui. Em linhas de média tensão, nós geralmente vamos encontrar pontos de seccionamento, onde vamos encontrar esse dispositivo aqui, que serve para interromper a corrente elétrica ou a tensão elétrica de um determinado ponto até outro ponto. Vamos supor que eles querem fazer uma manutenção numa determinada zona. E eles não pretendem desligar toda a zona. Então vão para um ponto de seccionamento, vão desligar a partir daquele ponto onde querem trabalhar. Então usam este dispositivo aqui, que é o seccionador. Aqui também temos o seccionador, que é este aqui. Este também é um seccionador, que através dele nós seccionamos. Podemos trocar ou desviar o sentido da corrente para um outro circuito. Então, dispositivos de corte são seccionadores. Então, temos aqui seccionadores, aqui usados em postos de transformação, subestações. Temos esses usados também em instalações industriais. Temos esse também, que é o seccionador que corta, abre ou fecha um circuito. Dispositivos de proteção. São dispositivos que são destinados a fazer proteção de equipamentos e pessoas em instalações elétricas. Então, em instalações elétricas nós temos dispositivos que nos permitem proteger a instalação elétrica contra surtos, seja sobrecarga, curto-circuito, sobretensão ou subtensão. Temos aqui um exemplo típico de dispositivos de proteção que largamente vamos encontrar em instalações elétricas: os disjuntores e os fusíveis, não é isso?
Vamos primeiro trabalhar, ver o disjuntor. O que é um disjuntor? O disjuntor é um dispositivo de segurança e manobra, ou seja, é feito para proteger o circuito alimentado através dele e para que seja ligado e desligado quando necessário. Então, o disjuntor é um dispositivo que protege o circuito ou a instalação elétrica, faz a manobra, ou seja, quando nós queremos fazer alguma manutenção, vamos manobrar, vamos desligar o circuito através do disjuntor. Existem três tipos de disjuntores, né, que até agora foram inventados quanto ao princípio de funcionamento básico. Temos os disjuntores magnéticos, os disjuntores térmicos e os disjuntores termomagnéticos. O que são disjuntores magnéticos? Os disjuntores magnéticos funcionam através de eletromagnetismo. Quando uma corrente superior à definida passa pela sua bobina interna do disjuntor, gera-se um campo eletromagnético desta mesma bobina, fazendo com que haja atração entre a bobina e a chapa metálica, abrindo um circuito protegendo o disjuntor. O efeito é imediato, sendo possível colocar ele no lugar do fusível. Então, o disjuntor magnético, ele funciona e atua, ou seja, ele protege as instalações elétricas através do efeito magnético. Estamos a ver aqui um recorte de um disjuntor. Se formos a ver aqui no número 7, nós encontramos uma bobina. Aqui. Esta bobina é que é responsável por fazer com que o disjuntor atue em situações de curto-circuito. Nós sabemos que quando um condutor é percorrido por uma certa quantidade de corrente elétrica, gera-se em torno dele um campo magnético. E esse campo magnético é diretamente proporcional à quantidade da corrente elétrica que passa nesse campo, nessa bobina ou nesse condutor. O que quer dizer que se temos muita corrente elétrica, então teremos muito campo magnético. Então, quando há caso do curto-circuito, a corrente elétrica sobe de uma forma brusca, aumentando o campo magnético neste ponto, que vai atrair o metal. Há um metal que faz a conexão, né? Aqui não consigo identificar, mas parece que é este, se não me engano. Este aqui vai atrair este metal de modo a fazer o que? A abrir o circuito. Vai atrair esse metal metálico para abrir o circuito e assim protegendo a nossa instalação de curto-circuitos, né? E depois temos o disjuntor térmico. Funciona do seguinte princípio: uma lâmina bimetálica recebe corrente elétrica e quando a mesma é superior à nominal da lâmina, ela se deforma de forma a ser feita de dois metais diferentes. Ela se deforma de uma forma desigual, envergando para um lado, abrindo o circuito e protegendo o mesmo. Em outras palavras, os disjuntores térmicos têm uma chapa bimetálica, que é esta aqui. Esta chapa bimetálica aqui. Quando a corrente elétrica circula por esta bobina, depois passa por esta chapa metálica e aparece do seu outro lado. Quando a corrente que circula desta bobina é superior à corrente que... Não a corrente que circula pela bobina, a corrente que circula por esta chapa bimetálica é superior à corrente que esta mesma chapa suporta. Ela vai envergar, ou seja, vai fazer uma curva para este lado aqui, assim. Vai fazer uma curva por este lado, porque a corrente elétrica que circula por esta lâmina é superior à corrente que esta lâmina suporta, que significa que quando um condutor é percorrido uma corrente maior do que aquilo que ela suporta, ela vai começar a aumentar a temperatura e teremos aquilo que chamamos de dilatação, não é isso? Dependendo do tipo de material, podemos ter dilatação linear, superficial ou volumétrica. Neste caso, teremos dilatação linear e que vai envergar por este outro lado, abrindo o espaço entre a conexão entre a bobina e a lâmina bimetálica e abrindo o circuito. Agora, o disjuntor termomagnético é a junção do disjuntor térmico e a junção entre o disjuntor térmico e magnético, ou seja, eles se juntam e formam o disjuntor termomagnético. Significa que o disjuntor termomagnético ele atua pela função magnética, mas também atua pela função térmica, é a junção das duas funções. Agora, para além do funcionamento do disjuntor térmico, magnético e termomagnético, os disjuntores são subdivididos em classes. Importa referir que agora é muito difícil você encontrar um disjuntor térmico isoladamente ou magnético isoladamente. Geralmente vende-se disjuntor termomagnéticos. Agora, o que é isso de classe ou curva dos disjuntores? Classe ou curva de disjuntores tem a ver com a corrente de curto-circuito que ele pode suportar de forma instantânea. Nós estamos a ver um disjuntor de 10 amperes
em caso do curto-circuito, ele pode, se calhar, suportar 50 ou 100 amperes, dependendo da sua classe. Em outras palavras, a classe dos disjuntores tem a ver com a sensibilidade do disjuntor. Temos aqui três classes, que é a classe B, classe C e classe D. Vamos ver cada classe. Classe B. O disjuntor curva B desarma entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Ou seja, se você está usando um disjuntor, por exemplo, que tem corrente nominal de 2 amperes, significa que ele só vai desarmar quando a corrente do curto-circuito estiver entre 6 e 10 amperes. Ou seja, no momento que eu faço curto-circuito, se o curto-circuito atingir 6 a 10 amperes, ele vai desarmar. Se não atingir nem 6 amperes, se não chegar a 6 amperes, ele não vai desarmar. E se for superior que 10 amperes, por exemplo, 100 amperes, é possível que o disjuntor se destrua, porque ele não foi feito para suportar essa corrente. Em outras palavras, se eu compro um disjuntor de 10 amperes, esse disjuntor tem capacidade de suportar uma corrente de curto-circuito de quanto? De 30 a 50 amperes, porque é 3 a 5 vezes a corrente nominal deste mesmo disjuntor. Classe C, ele suporta de 5 a 10 amperes, 5 a 10 vezes a corrente nominal, o que significa que se temos um disjuntor de 10 amperes, vai suportar de 50 a 100 amperes de curto-circuito. Importa referir que a classe B é usada em instalações elétricas muito sensíveis, né? Informática, por aí em diante. Classe C é usada em instalações elétricas domésticas, residenciais ou prediais. E temos a classe D, que ele suporta de 10 a 20 amperes. E quer dizer que se temos um circuito e protegemos com 10 amperes, ele vai suportar de 100 a 200 amperes de curto-circuito. Esta classe geralmente é usada em linhas de baixa tensão, né? Em postes. Quando há um poste e esse poste quer se alimentar de diversas casas, né? Pode colocar lá um disjuntor, por exemplo, de 50 amperes da classe D. Esse disjuntor vai suportar de 500 a 1000 amperes de curto-circuito. Então temos o disjuntor ou interruptor diferencial. Aqui eu escrevi mal, eu disse disjuntor ou interruptor diferencial. Na verdade é disjuntor e interruptor diferencial. Existe disjuntor diferencial, existe interruptor diferencial. O que é esse disjuntor diferencial? Disjuntor diferencial é um disjuntor que, para além de proteger contra curto-circuitos, sobrecargas, ele também protege contra fugas de corrente. Ou seja, temos aqui um exemplo de um disjuntor termomagnético deste lado e temos um disjuntor diferencial deste lado. O que quer dizer que a corrente circula por esta fase. Eu não sei qual é a fase aqui. Se calhar a fase é branco ou preto. Vamos supor que a fase seja preto, por exemplo. Ou não, vamos supor que a fase seja branco. A corrente vai circular pelo branco, entra na lâmpada e tem que retornar pelo neutro. Então, isso quer dizer que se aqui temos 5 amperes que circulam pela fase, que é o branco, deve retornar 5 amperes pelo neutro. Então, este disjuntor diferencial, ele vai fazer a leitura da corrente que sai pela fase, da corrente que volta pelo neutro. Então, se houver uma diferença em função da sua sensibilidade, eles são feitos em função da sensibilidade. Temos 300 mA, 30 mA, por aí em diante. Se houver uma diferença, vamos supor que a sua sensibilidade, por exemplo, é de 500 mA, que são 0,5 amperes. Saem 5 amperes aqui e volta a 4,2. Já é maior que a sua sensibilidade. Ele vai perceber que alguma parcela da corrente está caindo, está saindo por um outro polo e ele vai desarmar. Percebemos, né? Agora vamos falar dos fusíveis. O que são fusíveis? Fusíveis são dispositivos de proteção utilizados para proteger contra sobrecorrentes, curto-circuitos ou sobrecargas de longa duração. São constituídos por um condutor de secção reduzida, ele fusível, em relação aos condutores de instalação, montados numa base de material isolado. Temos aqui um fusível. Esse é o fusível de vidro, que geralmente nós vemos em placas eletrônicas, circuitos eletrônicos, eletrodomésticos. Esses são outros tipos de fusíveis que nós podemos encontrar em carros, né? O que acontece? Nós ligamos uma coisa, ligamos faz aqui, ligamos a carga que nós queremos usar. Se é a corrente que circula neste fusível for maior que a corrente nominal deste fusível, este fusível vai romper, protegendo assim o circuito. É o mesmo que acontece nos outros tipos de fusíveis, né? Temos fusível tipo D, NH, vidro,
tipo cartucho, tipo virola, e temos cartucho tipo faca. Cada fusível tem o seu campo de aplicação, né? Lá no material teórico explico ou está escrito a aplicação de cada tipo de fusível. Aqui temos um tipo de fusível especial, né, que é usado em posto de transformação para proteger petis. Esse é o fusível de média tensão, ele recebe a tensão na ordem dos kV, 11, 33, 66 kV, dependendo da aplicação do transformador ou do posto de transformação. Ele recebe a tensão por este, não sei qual é o ponto, mas julgo que seja este ponto aqui, e a corrente circular por aqui. Temos aqui dentro um fio que se chama elo fusível, que é para proteger os postos de transformação. A corrente circular neste sentido, de baixo, aliás, de cima para baixo. Fim da nossa aula, vamos ao TPC, onde vamos fazer o exercício, né? O que são dispositivos de comando? Vão responder. Dê exemplos de dispositivos de comando. Vão responder quais são os exemplos. Qual é a diferença entre o disjuntor e o fusível quanto à forma de atuação? Vamos ver. O fusível atua de uma forma para proteger as instalações elétricas. O disjuntor atua de uma outra forma. Vamos dizer qual é a diferença. Qual é a diferença do disjuntor eletromagnético comum e o disjuntor diferencial? Vamos dizer. Quais são os tipos de fusíveis que conhece e qual é o seu campo de aplicação? Nós vimos aqui, por exemplo, esses tipos de fusíveis. Cada tem seu tipo de aplicação, esse tem o seu tipo de aplicação, esse tem o seu tipo de aplicação, vai dizer qual é. E diferencia o funcionamento do disjuntor quanto ao magnético e térmico. O disjuntor térmico funciona de uma forma, o termomagnético funciona de uma outra forma, vai diferenciar. Muito obrigado, bons estudos. Qualquer dúvida, já sabe, só colocar nos comentários ou ao nosso grupo do WhatsApp. Até a próxima.